Aí é o nome da rua. E aí galera, beleza? Tô aqui pertinho da minha casa. E o vídeo de hoje é sobre uma coisinha curiosa que tá acontecendo, assim, baseado em algo que tá acontecendo muito, tô vendo muito no Twitter, mas que é algo que infelizmente é algo que eu vejo há muito tempo acontecer no meio daqueles que se dizem cristãos, sabe, dos protestantes evangélicos, seja lá o termo que você quiser dizer, mas que acontece no meio de qualquer outro dentro da fé cristã. E é trágico e é cansativo ter que ver que isso continua desde os tempos de Paulo, desde os tempos da igreja primitiva, cara. Eu diria uma música do grupo Logos: eu sou de Paulo e eu de Apolo, e essa briga tão antiga continua a acontecer, e a razão continua sendo a mesma. Antes de mais nada, uma pequena historinha. Há um tempo atrás, tipo séculos atrás, na data que é considerada a data que dividiu a Idade Média da Idade Moderna, né, para os historiadores, é chamada Queda da Constantinopla, ou Tomada da Constantinopla, uma cidade que era a capital do Império Bizantino. Império esse, né, que era o baluarte do cristianismo ortodoxo, né, o cristianismo oriental. Essa é a cidade, né, que foi, né, a capital da, vamos dizer, né, era a segunda Roma, né, era o segundo Império Romano, né, a continuação do Império Romano. Enfim, o fato é que essa cidade teve um pequeno probleminha, né? Já fazia mais de 2 séculos que ela estava em guerra contra um outro império, o Império Otomano, formado por um grupo de turcos e de alguns outros povos que eram seguidores do islamismo e que estavam, né, nessa batalha ferrenha e mordaz por esses mais de 2 séculos, até que Constantinopla começou a perder as forças. E segundo muitos historiadores, no dia em que Maomé II, o rei da Constantinopla, o rei, né, dos otomanos, invadiu efetivamente, né, a cidade do Constantino XI, que era o rei esse sim, né, o imperador lá do Império Bizantino. Estava ocorrendo uma discussão entre os padres, né, bispos, arcebispos, etc e tal, cardeais. Eu não sei como é que é a divisão lá na igreja ortodoxa, com todo respeito aos ortodoxos. Enfim, o fato é que não se tem assim um consenso do que exatamente estavam discutindo, mas são 2 grandes teorias. A primeira, se for verdade, mostra o quão eles estavam muito distantes da Bíblia, porque, né, a Bíblia já dava a resposta, era discutindo o sexo dos anjos. Tanto é que é daí que nasceu a tal da expressão, né, discutir o sexo dos anjos. Pois é. A segunda possibilidade é de que eles estavam discutindo quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete. E essa daí, meus amigos, eu fico tentando entender qual a lógica e o porquê de saber disso seria importante, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas é incrível, porque enquanto tava lá, né, o circo pegando fogo lá lá fora, o povo tava mais preocupado em discutir coisas tão pífias, inúteis, que não trouxeram nada de bom. Nada foi, né? Qual a edificação que essas coisas trouxeram? A resposta é nenhuma. E a minha pergunta que se faz agora é: o que a gente ganha discutindo, por exemplo, se a irmã pode ou não ir pra praia de biquíni, ou eu ir pra praia de sunga, ou se eu posso ou não me tatuar, se a Santa Ceia é com suco, ou com vinho, ou com pão de forma, ou com pão
asmo, ou com pão francês, ou com kisuke, né, de uva, ou com, sei lá, né, suco de soja de uva, ou se ela é só uma representação, se ela é união, sei lá o que, o termo que você quiser usar aí, que eu não sei nem o nome desses termos, aí de que seria Jesus estar ou não na ceia, isso não me interessa, mano, né? Se você vai batizar por aspersão, imersão, se você batiza pirraia, se você não batiza pirraia, se você se rebatiza, se você não se rebatiza, se você, sei lá, cara, tem uma pá de coisa que eu só olho e digo assim, meu Deus, o que é que você ganha com essas discussões, cara? A resposta é nada, absolutamente nada. Recentemente, uma das discussões mais incoerentes, eu diria, é a discussão do quem é o autor do livro de Hebreus, ou autora, porque agora apareceu, né, a possibilidade, quer dizer, agora não, na verdade é antigo, eu tenho um manual bíblico das antigas que fala de várias possibilidades que se aventavam desde, sei lá, os pais da igreja, né, os padres da igreja, os primeiros, já falavam da possibilidade, por exemplo, de Priscila ser, né, a autora de Hebreus. No tempo deles ninguém falava que seria lacração, esquerdismo, blá blá blá, porque hoje em dia, né, se você botar a mulher na frente, vai ter um bocado de pastor falando besteira. É incrível, cara. E eu digo, mano, o que é que você ganha com essas discussões? Não tô dizendo aqui que a gente não pode discutir, mas é engraçado como a internet tornou isso tudo uma salada mista de burrice. E de eu sou de Paulo, eu de Apolo e eu de Cefas. Ou seja, meninice, como disse Paulo. Esse é o tipo de coisa que a gente chama de, que Paulo chama de meninice, né? Menino na fé. Jesus, ele diz que é o tipo de coisa que fariseu fazia. Coavam mosquitos e engoliam camelos. Estamos coando mosquitos e engolindo camelos. Olha os camelos aqui fora. Aqui fora tá cheio de gente sofrendo. E o que é que a igreja está sendo importante? O pastor da minha igreja ontem, né, pastor Renato da Nazareno de Rio Doce. Não, na verdade não foi nem ele, foi a líder da EBD, desculpa, irmã Roseli. Mas enfim, os dois servem. A gente falou de algo que é importante. O que é que a igreja está sendo útil, cara? O que é que a igreja está sendo útil? Quando a gente vê aí que a gente que se diz cristão, qual a utilidade que você está vendo a igreja? Uma pergunta que um colega meu, Tarcísio, fez para mim na universidade. Qual é a ideia política da igreja? É ficar puxando o saco da direita, puxar o saco da esquerda ou ajudar o próximo? Ah, mas isso não é política, isso é a vontade de Deus. Então, parece ser a vontade de Deus, né? Mas quando algumas igrejas fazem, dizem que é coisa de esquerda. Não entendi mais nada. A gente, em vez de estar se preocupando com as coisas importantes e que realmente transformam o mundo, mudam, né, e transtornam o sistema e que fariam a gente ser perseguido por amor de Cristo, estamos perdendo tempo discutindo coisas tolas enquanto coisas erradas acontecem no nosso meio e a gente tenta passar pano, seja lá por que motivo for. Um dos meu primeiro vídeo, quando eu mudei, né, meu formato de canal, foi falando de um caso aí, né, de um certo pastorzinho aí que lá dos Estados Unidos, que uma conferência ia chamar ele. O cara passa pano para escravidão, o cara passa pano para agressão de mulheres dentro da própria igreja e um bocado de outras coisas absurdas. E olha só que engraçado, eu tenho certeza que não foi por causa do meu vídeo, que quase não pegou visualização nenhuma, mas na verdade foi por causa de alguém do mundo falar e expor algumas dessas imundícies para que a conferência não quisesse mais chamar esse cara. Mas sabe o que é mais trágico? É que eles não botaram a culpa no cara. Eles botaram a culpa no mundo, dizendo que é coitado, para zelar pela segurança dele. É tipo um estuprador não ser levado para um lugar. Peraí.
comparação no carrinho de som elástica, né? Não ser levado para um determinado lugar, né, para, sei lá, falar alguma coisa pela segurança dele e não porque ele cometeu um monte de crimes. E ainda por cima dizendo que estavam falando mentiras acerca do cara. Mano, qualquer um que lê o que ele fala deixa bem claro que ele fala aquilo dali, ele acredita naquilo. Não são mentiras. Mentiras são o que vocês estão fazendo. Que vergonha, que vexame. Mas a gente não tem coragem de se levantar de maneira plena contra isso. Na verdade, a gente prefere tentar botar panos quentes. Porque é muito mais fácil meter o pau no cantor gospel que se desvia e que fala um bocado de abobrinha. E de fato a gente tem que falar mesmo quando ele fala coisas erradas. Mas, como disse Jesus, os caras se preocupam com os dízimos das coisas menores, mas não se preocupa em ter misericórdia, não se preocupa em ter justiça de verdade, ou seja, de enxergar em si mesmos o erro que tem. É isso, que Deus nos ajude a enxergar em nós mesmos o nosso erro. E a sociedade se enxergue o seu próprio erro, porque é muito mais fácil. Isso serve também para aqueles que não são cristãos, tá? É isso. Vou me embora cortar meu cabelo.